Atenção! Este é um material de caráter introdutório e foi elaborado com auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Olá, bora mergulhar num tema que é, assim, a espinha dorsal do direito civil, a invalidade do negócio jurídico. Para quem está na graduação, entender a fundo a diferença entre o que é nulo e o que é anulável, olha, não é só para passar na prova não. É a base para entender se praticamente qualquer ato no mundo jurídico para de pé ou não. Para facilitar, vamos pensar numa analogia. Imagina que um negócio jurídico é um organismo vivo. Ele pode nascer super saudável ou nascer com algum problema, alguma doença. Pois é, a invalidade é justamente o estudo dessas patologias jurídicas. A grande questão é, como é que a gente faz para diagnosticar e, se possível, tratar um negócio jurídico que está doente? Para responder isso, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro a gente vai olhar o mapa da invalidade. Depois, vamos analisar a doença mais grave de todas, a nulidade. Em seguida, a gente fala da anulabilidade, que, olha só, tem cura. Vamos ver também como a lei tenta tratar e salvar o negócio e, no final, aquele resuminho matador para nunca mais esquecer. Vamos nessa? Começando então com o nosso mapa. Porque antes de sair procurando um problema, a gente precisa entender como funciona o ciclo de vida de um negócio jurídico saudável. É o que a doutrina chama de percurso dogmático. Esse percurso é a famosa escada pontiana, com 3 degraus. Primeiro, o plano da existência. O negócio sequer chegou a nascer? Ele tem os elementos mínimos? Tipo, sei lá, manifestação de vontade? Se a resposta for sim, a gente sobe para o segundo degrau, o da validade. E é aqui que a coisa fica séria. O negócio obedece a todas as regras da lei? Se não, pronto, ele está doente, ele é inválido. Se ele passar nesse teste, aí sim, chega no topo, na eficácia, que é quando ele pode produzir todos os seus efeitos. E tem uma figura aqui que é bem interessante, que é um negócio inexistente. Ele está tipo antes do primeiro degrau. É como um paciente que nunca nasceu. Se falta um elemento estrutural, algo fundamental como consenso, o negócio nem chega a existir por direito. E se não existe, não tem nem o que declarar nulo ou anular. É literalmente um nada jurídico. Então, o ponto central que a gente precisa guardar é este. A invalidade é a grande categoria, é o gênero. E dentro dela, a gente tem 2 diagnósticos bem específicos, 2 espécies de doenças com gravidades e tratamentos completamente diferentes, a nulidade e a anulabilidade. Vamos começar pelo caso mais grave. A nulidade, que a gente também chama de nulidade absoluta, é a sanção máxima, é a doença terminal de um negócio jurídico. E por quê? Porque o defeito que ele carrega é tão sério que atinge o interesse de toda a sociedade, a ordem pública. É algo que o sistema jurídico simplesmente não pode tolerar. A grande jurista Maria Helena Diniz define isso com perfeição. Ela diz que a nulidade é a punição que a própria lei impõe e que tira todos os efeitos de um ato que desobedeceu uma regra fundamental. É o sistema jurídico basicamente dizendo, ei, este ato aqui, ele não pode e não vai produzir efeito nenhum. E as características de um negócio nulo refletem bem essa gravidade toda. Como o problema é de ordem pública, qualquer pessoa interessada, o Ministério Público ou até mesmo o juiz por conta própria, pode reconhecer essa nulidade. Isso pode acontecer a qualquer tempo. Não tem prazo, é imprescritível. Um negócio que nasceu nulo vai ser sempre nulo, não dá para consertar depois. A sentença do juiz, nesse caso, só declara algo que sempre foi assim, e por isso os efeitos dela voltam lá na origem, o famoso efeito ex tunc. Um exemplo clássico de nulidade é a simulação. Aqui o problema não é um defeito na vontade de uma das partes. Pelo contrário, as partes estão combinadas em conluio para criar uma aparência falsa, seja para enganar terceiros ou para burlar a lei. É o que a gente chama de vício social, uma mentira contada em conjunto. E por ser tão grave, a lei dá a punição mais forte, a nulidade absoluta. Agora vamos passar para um diagnóstico um pouco menos severo. Se a nulidade é a doença terminal, a anulabilidade seria uma condição tratável. E sabe por quê? Porque o defeito aqui não ofende a sociedade inteira. Ele atinge o interesse particular, privado, de uma das partes envolvidas no negócio. A anulabilidade, ou nulidade relativa, como alguns chamam, serve para proteger uma pessoa específica. Pode ser por causa da capacidade dela, que é reduzida, pensa no menor entre 16 e 18 anos, ou porque a vontade dela na hora de fechar o negócio teve algum defeito. O sistema então dá a essa pessoa a escolha de tratar o negócio, ou seja, de pedir a sua invalidação. E as causas para isso estão todas listadinhas lá no artigo 171 do Código Civil. A gente tem a incapacidade relativa do agente, e depois vem toda a lista de vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e ainda a fraude contra credores.
Percebe? Todos esses defeitos atingem a vontade de uma das partes. Então, a diferença crucial é essa aqui, pessoal. Prestem atenção. Um negócio nulo, ele já nasce morto. Ele é inválido desde o primeiro segundo. Já o negócio anulável, ele nasce vivo, nasce válido e começa a produzir seus efeitos. Só que ele tem essa doença que permite que a parte prejudicada peça a invalidação dele dentro de um prazo. Se ninguém falar nada, ele se cura e continua válido para sempre. E isso nos leva a um princípio muito importante do direito civil. A lei prefere sempre que possível salvar um negócio em vez de simplesmente destruí-lo. É o princípio da conservação do negócio jurídico. A invalidação é sempre a última opção. Antes, a lei tenta aplicar um plano de tratamento. E um desses tratamentos mais fantásticos é a conversão, que está lá no artigo 170. Pensa nela como se fosse um transplante jurídico. A gente pega um negócio que é nulo, que iria morrer, mas percebe que dentro dele existem todos os elementos de um outro tipo de negócio que seria válido. Se a intenção das partes for compatível com esse segundo negócio, o juiz pode converter o ato nulo naquele que é válido. É uma forma de salvar a vontade original das partes. Um exemplo clássico ajuda a gente a visualizar isso. Imagina que duas pessoas fazem a venda de um imóvel de valor alto usando só um contrato particular. Esse ato é nulo, porque a lei exige escritura pública. Só que esse mesmo documento tem tudo o que precisa para ser uma promessa de compra e venda, que não precisa da forma pública. O juiz pode, então, converter aquele ato nulo de venda em uma promessa válida, preservando a intenção das partes de negociar aquele imóvel. Fantástico, né? E para a gente fechar com chave de ouro e consolidar tudo isso, vamos ao nosso resumo final. Um quadro comparativo para nunca mais confundir os dois diagnósticos. Primeiro, sobre os efeitos da decisão judicial. Na nulidade, não tem discussão. O efeito é ex tunc, ou seja, ele retroage, volta a fita e apaga tudo desde o começo. Já na anulabilidade, embora exista debate, a doutrina majoritária hoje entende que o efeito também é ex tunc, com base no Código Civil. A ideia é fazer as partes voltarem exatamente ao estado em que estavam antes do negócio. E aqui, a nossa tabela definitiva. Olha só, o interesse protegido na nulidade é público. Na anulabilidade, é privado. A nulidade não prescreve, não tem prazo. Já a anulabilidade tem prazo decadencial, geralmente de 4 anos. O negócio nulo não pode ser consertado, não pode ser confirmado. O anulável pode. A nulidade pode ser alegada por qualquer um ou pelo juiz. A anulabilidade só pela parte prejudicada. E por fim, a sentença de nulidade é declaratória. Ela só declara o que já era nulo. Já a de anulação é constitutiva. Ela desfaz o negócio que até então era válido. E a gente encerra com uma provocação. Agora, com todas essas ferramentas de diagnóstico na mão, como é que isso muda o jeito de analisar a saúde de qualquer contrato, testamento ou acordo que aparecer pela frente? Dominar essa distinção é como ter um estetoscópio para conseguir auscultar o coração de qualquer negócio jurídico. Pensem nisso.